Olá, sou Patrícia Pena Bernardo, eu vim aqui contar para vocês como eu cheguei na arte terapia de base junguiana, trabalhando com a mitologia criativa, psicologia junguiana e arte terapia. Comecei a minha formação em artes plásticas, fiz meio ano de artes plásticas e percebi que eu não queria só fazer arte, mas eu queria trazer esta arte para a vida, colocar essa arte a serviço do ser humano, proporcionando a vivência do processo criador, que eu percebia que era uma vivência transformadora e que abria janelas para a vida, ampliava o nosso olhar para a vida. Buscando por qual caminho eu poderia trazer a arte para a vida, me caiu nas mãos um livro do Jung e eu falei assim, sim, aqui está uma pessoa que traz e traduz a arte, esse olhar artístico para a vida através da sua prática. Então eu fui para a psicologia, visando estudar psicologia junguiana para integrar com a arte. Eu fiz então psicologia de dia, artes plásticas de noite. Terminando a minha formação, eu criei um projeto de integração dessas duas áreas. Não tinha ainda no Brasil nenhuma pós-graduação em arte terapia, então eu fui fazer o meu caminho. Fui trabalhando em consultório, trazendo os recursos artísticos para o atendimento a crianças, adolescentes e adultos. Criei propostas de oficina de criatividade de caráter preventivo no meu trabalho do consultório. Levei essa proposta da realização de oficinas para instituições, trabalhei em escolas com isso também. E aí eu fui fazer então o meu mestrado sobre essa questão. Como não tinha nenhuma pós em arte terapia, eu fui criar esta fundamentação. Então, meu mestrado eu pesquisei por que a vivência do processo criativo tem efeitos transformadores, estruturadores da consciência e, portanto, esses recursos podem ser utilizados no campo terapêutico, pedagógico e preventivo. Por que a utilização desses recursos tem efeitos terapêuticos, né? Eu respondi isso no meu mestrado, cheguei à conclusão que é porque leva a uma expansão da consciência, e aí eu fui fazer o doutorado para pesquisar o que os diferentes recursos, pintar, modelar, contar histórias, cantar, quais as indicações e as diferenças, né, entre esses diferentes recursos, no sentido de promover aspectos do desenvolvimento humano, da expansão da consciência, e quando que eles são indicados, o que eles ajudam e mobilizam no trabalho terapêutico. Então, daí eu fui fazer depois o pós-doutorado para trazer o que as mitologias de diferentes culturas ampliam o nosso olhar sobre a nossa realidade e o que eles inspiram também, os diferentes mitos e contos. O Jung falava que eles expressam uma anatomia comparada da psique. Eu fui estudar nas mitologias de diferentes povos o que eles ajudam a compreender da nossa realidade. E uma vez perguntaram para mim, quando eu me formei, por que você vai querer juntar psicologia e arte? Por que você não vai ser artista e não vai ser psicóloga só? Aí eu falei assim, porque eu não quero ser esquizofrênica, eu não quero andar com uma perna indo para cada lado, eu quero integrar essas duas áreas na minha atuação, na minha formação, porque para mim elas fazem muito sentido de poderem estar juntas e integradas. E como a nossa alma é muito multicolorida, multiétnica, nós somos formados pela experiência de todos os povos, né? Toda a história da humanidade está em nós, no nosso inconsciente coletivo. O estudo dos mitos e contos sempre também participaram da minha prática. Assim eu cheguei até aqui. E hoje eu trago tudo isso nas minhas pós em arte terapia, nas pós-graduações que eu criei, que eu coordeno na Unip de São Paulo e de outros estados, a pós de arte terapia e a pós também de mitologia criativa e também a pós agora, a nova pós de mitodrama e teatro arquetípico, arte terapia em cena. Isso foi um pouco de mim, um resumo bem resumido da minha trajetória, para não cansar vocês, porque eu poderia falar horas sobre esse processo todo. E espero que vocês tenham curtido e conhecido um pouquinho mais de tudo que eu tenho para oferecer e para passar para vocês nos nossos vídeos, cursos, nos meus cursos e nas minhas palestras. Até o nosso próximo encontro, aqui ou em algum lugar deste lindo planeta.